Olá meus amigos, olá minhas amigas, meus colegas ginecologistas, obstetras. Eu resolvi fazer esse vídeo sobre ecocardio fetal porque eu participei de um podcast recente do grupo do Check-up Mulher, o Dr. Leandro, a doutora Rafaela, e eles me perguntaram de forma bem objetiva o que eu achava da conduta atual das gestantes, de todas as gestantes fazerem ecocardio fetal. Eu respondi de forma sincera de que eu achava que isso não tem embasamento, uma recomendação, um embasamento científico muito profundo. E para complementar essa minha opinião, eu resolvi me atualizar sobre o assunto, estudar um pouco mais, né? Um dos grandes objetivos do diagnóstico pré-natal como geral, como um todo, é a detecção de doenças fetais graves, né? E as cardiopatias fetais estão nesse contexto de doença fetal potencialmente grave. E o seu diagnóstico precoce, durante o período pré-natal, ele vai impactar diretamente no prognóstico desse bebê, desse feto que vai nascer. Na maioria das vezes, esse diagnóstico vai impactar no planejamento do parto, no período em que esse bebê vai nascer, no local onde esse bebê deve nascer, e como o pediatra vai manejar ele no período neonatal imediato. Então, a detecção precoce durante o pré-natal das cardiopatias fetais, ela está nesse contexto de doença grave e a sua realização ela melhora inquestionavelmente os resultados perinatais. Muitos estudos mostram que a taxa de detecção pré-natal das cardiopatias ela melhorou nos últimos anos. Né? Foi incluído vários cortes nesse estudo do coração durante os exames morfológicos. Mas, mesmo assim, permanece ali por volta dos 50%. E por esse motivo, alguns colegas advogam que a ecocardiografia fetal deveria ser indicada para todas as gestantes, de forma universal. Porque em mãos experientes, o ecocardio vai detectar próximo de 99% das cardiopatias. Né? Ela é considerada o padrão ouro para o diagnóstico de cardíaco fetal. Só que nós temos que lembrar de um conceito importante de um exame de rastreamento. Quando a gente tem um problema, uma doença, uma condição que a gente quer desenvolver um exame, um teste de rastreamento, esse exame deve ter sua realização simples, ele deve ser reprodutível, e ele tem que ser amplamente disponível. E essas coisas que eu citei agora, são coisas que pesam contra o ecocardio fetal nessa questão do rastreamento universal. O ecocardio não é um exame simples, ele tem uma curva de aprendizado longa e ele não é amplamente disponível. Né? E aí fica a pergunta, o ecocardio é um exame diagnóstico ou ele é um exame de rastreamento? Durante esse vídeo eu vou responder essa pergunta. E para a gente contextualizar sobre as cardiopatias congênitas, né, a gente tem que falar um pouco de epidemiologia. A incidência geral global das cardiopatias congênitas é estimada em cerca entre 6 a 12 casos para 1.000 nascidos vivos. Isso vai gerar em torno ali de 1%. Né? Estima-se até que essa prevalência seja maior, porque uma parte boa, uma parte importante dos bebês com cardiopatias, principalmente as cardiopatias graves, vai ocorrer o óbito fetal. Então esses bebês vão ser natimortos. E isso não vai entrar nessa estatística aí. E também a gente tem que lembrar de um outro conceito importante em estatística. Uma doença potencialmente grave, que é estimada em cerca de 1% da população, ela merece uma política de rastreamento. Né? Ela já se provou que doenças acima disso, de 1%, elas são custo-efetivas do rastreamento. Né? Então a busca por algum teste ou um exame que identifique esses casos para tratamento precoce melhora os resultados prognósticos e a sobrevida desses casos. Né? As cardiopatias congênitas estão nesse contexto, né, elas estão ali por volta de 1%, e na população geral a gente vai ver que vai ter condições que vão aumentar muito esse risco, brevemente a gente vai conversar, e na gente obstetra, a gente que é imaginologista, ele precisa trabalhar nessa direção de melhorar esse rastreamento. E na minha pesquisa eu achei pelo menos três artigos, 3 consensos, 2 brasileiros e um americano, discorrendo sobre essas questões das indicações. Né? Um deles é esse posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre as indicações de ecocardio em cardiologia fetal. Nesse documento está disposto os principais fatores de risco para a cardiopatia fetal, e esses fatores de risco são divididos em 2 grupos. Os que têm risco absoluto maior que 2%, maior ou igual a 2%, e os que têm um risco menor que 2%. Eu vou começar citando as condições onde o ecocardio fetal, a ecocardiografia fetal, ela é obrigatória. Então, ela precisa ser indicada nessas circunstâncias, independente de outros fatores de risco, independente dos exames morfológicos terem dado alterado ou não. É lógico que essas gestantes vão fazer os morfológicos, mas elas vão fazer o ecocardio de forma obrigatória. Essa situação é onde o risco absoluto de cardiopatia fetal é maior que 2%. A gente vai citar o diabetes pré-gestacional, é uma condição bem conhecida para diagnóstico de cardiopatias fetais, gira em torno de 3 a 5%. O diagnóstico de diabetes gestacional diagnosticado também no primeiro trimestre, porque nesse grupo vai ter pacientes que já tinham diabetes e não sabiam. As pacientes, as gestantes com fenilcetonúria, a fenilcetonúria é uma doença, um erro de metabolismo dos aminoácidos bem raro.
ocorre geralmente em torno de 1 para 20 mil pessoas, então é uma condição rara, mas ela tem uma alta associação cardiopatia, chega até 14%, né? As pacientes também que têm alguma doença autoimune, que tem esses anticorpos SSA e SSB, que são anticorpos que estão relacionados com bloqueios cardíacos, bloqueios do feixe eletrocardíaco. As pacientes lúpicas costumam ter esses anticorpos, então elas precisam fazer ecocardio também. As pacientes que usaram medicações como ácido retinóico, os inibidores da ECA e os anti-inflamatórios não hormonais, principalmente no terceiro trimestre, pelo risco de fechamento do ducto arterioso. Essas condições, elas também vão ter associado com aumento de cardiopatia e elas precisam fazer ecocardio fetal obrigatoriamente. Continuando essa tabela que fala do risco absoluto maior que 2%, a gente também inclui aí nessas pacientes que precisam fazer o ecocardio de forma obrigatória, infecção por rubéola no primeiro trimestre, as gestantes que têm a gravidez por reprodução assistida, esse risco pode chegar até 3%, 3,3%, as pacientes que têm um histórico de cardiopatia congênita na família, em parentes de primeiro grau, quer dizer, ou seja, a gestante teve cardiopatia congênita, ou o pai da criança, do fetinho, teve cardiopatia congênita, ou existe um irmão que também teve cardiopatia congênita. Então, esse risco pode chegar até 20%, então precisa fazer ecocardio de forma obrigatória. E na suspeita de cardiopatia no ultrassom obstétrico, isso é bem óbvio, né? Se suspeitou de cardiopatia em qualquer momento da gravidez, está indicado fazer o ecocardio fetal. Novamente, na tabela de risco absoluto maior do que 2%, né, nessas pacientes também vão ter indicação obrigatória de ecocardio fetal. Se durante o pré-natal, dos ultrassons de pré-natal for vista uma anomalia fetal extracardíaca, está indicado fazer ecocardio fetal, né, tem que ser avaliado o coração de forma mais minuciosa. Descobriu que o bebê tem uma onfalocele, o bebê tem alguma alteração do sistema nervoso central, precisa fazer ecocardio fetal. O feto com anomalia cromossômica, né, a trissomia do 21, do 18, do 13, eles precisam fazer ecocardio fetal. A síndrome de Down e a síndrome do Edwards, especialmente, tem uma associação muito grande com cardiopatias, e cardiopatias bem específicas às vezes. Né? O feto com taquicardia ou bradicardia ou batimentos irregulares frequentes, né? A gente precisa fazer ecocardio fetal para excluir as arritmias. Lembrando que a maioria das vezes vão ser extrasístoles, às vezes frequentes, mas é importante mandar para o ecocardio. Os bebês que têm translucência nucal maior do que o percentil 95, eles precisam fazer ecocardio fetal. E aí a translucência nucal vai ter uma relação direta com o risco desse exame dar alterado ou não. Translucências que giram em torno de 3 até 3,5 milímetros, o risco é grande, mas gira em torno de 3, 5%. Agora, se a gente estiver falando de uma translucência que deu mais do que 3,5, 4 milímetros, 5 milímetros, esse risco vai chegar até 50% a 60% de ter uma cardiopatia e uma cromossomopatia associada, né? Nas gestações monocoriônicas, existe um risco aumentado de cardiopatia em um dos fetos ou nos dois fetos, e essas gestantes precisam passar pelo ecocardio. E nos bebês que têm hidropsia ou algum tipo de derrame, eles precisam ser avaliados porque a cardiopatia vai entrar como causas dessas hidropsias não imunes. Naquele documento do posicionamento, com relação às indicações do posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia Fetal, existe uma outra tabela de quais seriam as recomendações em ecocardio em pacientes com risco mais baixo, que gira em torno de 1 a 2%. São essas gestantes que tomam anticonvulsivantes, que usam lítio, que tiveram a exposição à vitamina A, os inibidores de serotonina, especialmente a paroxetina, e os anti-inflamatórios não hormonais em primeiro e segundo trimestre também teria uma indicação relativa, uma indicação com um grau de recomendação menor, com evidência, um nível de evidência menor, mas estaria indicado, seria uma coisa a você considerar se tivesse a oportunidade. As alterações também de cordão umbilical, de placenta e alteração venosa intraabdominal fetal, que seria a alteração de ducto venoso. Então, agora que a gente sabe quais são as indicações reais de ecocardio fetal em obstetrícia, foram todas aquelas que a gente mencionou até agora, cujo risco gira em torno de 1 a 2%, para situações o risco é moderado, e acima de 2% o risco é muito elevado e precisa ser feito o ecocardio em qualquer situação dessas que a gente já comentou. O resto das gestantes, elas entrariam no risco populacional. E o risco populacional, naquelas pacientes que não têm nenhum daqueles fatores de risco que a gente já mencionou até agora, ele é menor do que 1%. Então, não estaria indicado o ecocardio nessas situações. E quando realizar o ecocardio? A gente já indicou ele, e a gente quer saber quando que a gente vai solicitar que a gestante faça. O posicionamento, aquele documento do posicionamento, que é um documento de 2020, é um documento bem atual, ele fala que o ecocardio ele pode ser realizado naquelas pacientes de risco a partir de 18 a 22 semanas. E aí existe a semântica do termo a partir.
A partir significa depois disso. Então ele não deixa determinado uma idade gestacional que é obrigatório fazer ecocardio. Na verdade, a gente falando com as colegas que fazem o exame, com os colegas que fazem o exame, o ecocardio ele pode ser realizado a partir de 13, 14 semanas. Lógico que a gente vai estar trabalhando com sensibilidades diferentes, de acordo com a idade gestacional. Mas ele pode ser realizado em qualquer momento, desde que exista suspeita de uma cardiopatia. E essa parte agora vai ser a parte polêmica do vídeo, né? Esse texto que está aí do lado, ele foi retirado exatamente como está descrito, como está escrito na Diretriz Brasileira de Cardiologia Fetal, que é uma diretriz de 2019. Ela fala assim, que os esforços devem ser direcionados na difusão de ensino e no treinamento necessário para se alcançar melhores resultados de rastreamento pré-natal, pelo ultrassom obstétrico e morfológico. A realização da ecocardiografia fetal especializada em todas as gestantes é utópica e não é adotada como política de saúde nos maioria dos países desenvolvidos. Então, o próprio documento fala que essa condição de fazer rastreamento pelo ecocardio fetal, ele é uma coisa utópica. A gente não vai ter disponível esse exame para todo mundo. Né? E surgiu a polêmica porque o Ministério da Saúde publicou uma lei, dizia que as gestantes devem fazer ecocardio. Sim, o SUS tem que oferecer o ecocardio fetal para gestantes, porque a gente viu que tem uma lista grande de indicações hoje em dia, né? Então ele tem que oferecer. Mas isso não quer dizer, ele lá naquele documento não tá explicitado que todas as gestantes devem fazer. Mesmo porque nem o SUS e nem o sistema complementar vai ser capaz de abarcar todas essas gestantes. E para finalizar, a gente tem que lembrar então, já que o ecocardio fetal não vai ser um exame de rastreamento universal para a população geral que tem um risco menor do que 1%, qual é o exame de rastreamento? O exame de rastreamento são os morfológicos. Então, a partir do momento que a paciente fez o morfológico meio trimestre, achou qualquer uma daquelas alterações que a gente já comentou, por exemplo, um ducto venoso alterado, já está indicado o exame. Então, já foi feito o rastreamento. Ou no morfológico do segundo trimestre, que a gente vai avaliar todos aqueles cortes que hoje em dia são recomendados. Cada dia mais está se incluindo cortes diferentes na avaliação do coração para melhorar esse rastreamento. Achou alguma coisa suspeita? Vai para o ecocardio. Ou então no exame de obstétrico de rotina. Às vezes a gente é pego no terceiro trimestre já foi feito os morfológicos, mas a gente acha aquele coração estranho, então não sabe dizer às vezes ao certo qual é o diagnóstico, mas achou estranho, vai para o ecocardio fetal. Então o rastreamento são os exames obstétricos, os morfológicos e os exames obstétricos. E era isso que eu tinha para comentar hoje no vídeo de hoje. Foi muito bom estudar esse tema da ecocardiografia fetal. Eu vou confessar que algumas das indicações mais atuais eu não conhecia, não tinha conhecimento, não foi bom eu me atualizar, porque apesar de eu não fazer o exame propriamente dito, eu estou envolvido ali em todo o pré-natal, nos exames morfológicos e obstétricos, e eu precisava ter esse conhecimento atualizado e embasar minha opinião sobre essa questão do rastreamento universal. E também queria dizer que esse vídeo e todos os outros que eu vou produzir vão estar agora disponíveis na íntegra no canal do YouTube que eu estou criando. É um canal que vai ser direcionado para os ginecologistas, para os obstetras, para os estudantes de medicina, para os residentes. São pequenas aulas, casos clínicos, visão de artigos, e vão estar lá na íntegra. Já tem o que já foi feito até agora, e cada vez que eu for produzindo eu vou colocando lá e vou avisando vocês. Muito obrigado.